Falaremos hoje sobre as manutenções veiculares, que está localizado no nosso módulo patrimonial, no nosso card de frota e no nosso link da funcionalidade de manutenção. A manutenção de veículo tem como objetivo gerenciar todos os abastecimentos e manutenções veiculares das frotas da prefeitura. E aqui está nossa tela principal, onde os 4 primeiros campos têm como objetivo auxiliar na pesquisa e filtrar os resultados de acordo com o que o usuário inserir e clicar em pesquisar, o nosso resultado da consulta mostrará. Como, por exemplo, eu posso consultar uma manutenção através de um veículo e clicar em pesquisar. Desta maneira, o resultado da consulta nos mostra de acordo com o que pesquisamos. Podemos fazer a combinação desde um filtro até todos os campos. Vamos falar um pouco sobre a inclusão da nossa manutenção. Então, vamos clicar em incluir. E essa nossa tela de inclusão de manutenção, ela foi criada com o intuito de atender desde abastecimento de combustível até troca de peças e serviços veiculares. Essa tela é uma tela dinâmica e, através do tipo de manutenção, que determinará como será realizado o nosso processo de manutenção. Então, vamos criar 2 cenários. Vamos criar um cenário com tipo de manutenção de autorização de abastecimento e outro cenário com a opção de outros. Vamos fazer o nosso primeiro cenário. Então, aqui vou explicar um pouquinho o que são esses dois. O nosso tipo de manutenção. A primeira opção, nós temos a autorização de abastecimento, que se ele for selecionado, ele determinará que a nossa manutenção será abastecimento de veículo. Vou explicar um pouquinho sobre essa parte de tipo de manutenção. Se selecionarmos a nossa autorização de abastecimento, isso determinará que a manutenção será abastecimento de combustível no nosso veículo. Mas, se selecionarmos outros, é realizada em troca de peças, serviços e etc. Então, vamos selecionar aqui a nossa autorização de abastecimento. Então, como vocês puderam ver, a nossa tela foi modificada. Por quê? Quando eu seleciono uma autorização de abastecimento e falo que a nossa manutenção vai ser abastecimento veicular, é necessário que ela já tenha sido autorizada, que ela já tenha sido gerada uma autorização, que está na nossa outra funcionalidade que vou explicar um pouquinho logo abaixo. Então, aqui na nossa área de incluir manutenção de veículos, temos o código da autorização, conforme eu estava falando. Esse código de autorização, ele é um campo de seleção onde constam as autorizações de abastecimento ainda não utilizadas. Então, vou clicar aqui em selecionar e aqui nós temos 2 autorizações. A autorização, ela é realizada no sistema no seguinte caminho: no módulo patrimonial, frota e na funcionalidade de autorização de abastecimento. Ou seja, se selecionamos tipo de manutenção, autorização de abastecimento, aqui é obrigatório informar o código da autorização. Então, vou selecionar. E ao lado, nós temos um campo veículo, que esse campo veículo ele é obrigatório e ele é preenchido automaticamente no momento em que selecionamos o nosso código de autorização. O sistema carrega o veículo de acordo com o que foi determinado lá na nossa funcionalidade de autorização. Então, o nosso código de autorização 4 é para este veículo desta placa com este modelo da seguinte marca. Ao lado, nós temos o campo de quilometragem. Ele é preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o cálculo de quilometragem de retirada e retorno do veículo da prefeitura. Porém, este campo ele é passível de alteração. Se falar, não, hoje na verdade, ele está até com mais quilômetros rodados. Ele anota. Ao lado, nós temos um campo de data, que ele é um campo
obrigatório e devemos informar a data em que ocorreu ou ocorrerá a manutenção do veículo, no seguinte formato, de dia, mês e ano. Nós podemos tanto digitar essa data, como podemos selecioná-la aqui no nosso calendário. Vou falar que a manutenção foi no dia 20. Abaixo, nós temos um campo observação, que ele, se for necessário, devemos informar algumas observações, informações para auxiliar o entendimento da nossa manutenção. Então, por exemplo, podemos falar abastecimento semanal, por exemplo. Logo abaixo, nós temos uma área de dados do pagamento, que aqui informamos o empenho da nossa autorização de abastecimento. Então, aqui temos o exercício que corresponde o exercício que se refere o pagamento desta manutenção. Podemos falar que foi em 2016. Ao lado temos o campo de entidade, que devemos informar a entidade do empenho que se refere o pagamento desta manutenção. Fomos, por exemplo, à prefeitura. E em empenho, devemos informar o número do nosso empenho. E aqui está uma parte do nosso cadastro de manutenção. Aqui na nossa tela de inclusão dos dados de manutenção, nós temos o conceito do rastro de navegação, que é uma estrutura para facilitar o usuário a se encontrar no sistema diante das ações que já caminhamos. Então, para acessar a nossa parte de tela de inclusão de manutenção, nós precisamos acessar o módulo patrimonial, nosso card de frota, e agora estamos na nossa tela de inclusão. Caso o usuário queira retornar, por exemplo, no módulo patrimonial, não é necessário clicar várias vezes no botão voltar do navegador. Basta clicar aqui no nosso link do nosso rastro de navegação. Abaixo, nós temos, no nosso canto inferior esquerdo, nós temos o botão de voltar, que ele retorna para a tela anterior do sistema. E ao lado, no nosso canto inferior direito, nós temos o botão de salvar para gravar os nossos dados de manutenção. Então, vamos clicar em salvar. Então, aqui foi criada a nossa manutenção e após salvar as informações da manutenção, o sistema exibe a tela de perfil, onde constam todas as informações inseridas com algumas ações, como edição, a anulação da manutenção e edição dos nossos itens de manutenção. Então, o que nós preenchemos fomos essa área de manutenção. Abaixo, nós temos o nosso item de manutenção, que ele é novo. O que é esse item de manutenção e por que ele já vem preenchido? Esse item de manutenção corresponde ao item preenchido lá na nossa autorização de abastecimento. Quando a gente fez uma autorização de abastecimento, nós informamos que o nosso combustível era, por exemplo, era o diesel, e ele era do tipo combustível, e tudo isso foi preenchido lá no código de autorização, e aqui nós visualizamos na nossa manutenção. Então, ele já vem preenchido automaticamente, conforme preenchemos lá na nossa autorização. Então, aqui, o que nós podemos fazer no nosso item de manutenção? Nós podemos editá-lo. Então, vamos clicar em editar. E aqui já vem preenchido automaticamente conforme realizamos na autorização de abastecimento, mas nós podemos falar que o valor subiu e tinha sido autorizado 19, mas o valor do diesel subiu e agora está 45, por exemplo. E o que podemos fazer nessa nossa tela de manutenção de item? Podemos clicar em voltar, nós podemos excluir este item ou podemos clicar em salvar. Vamos clicar em salvar. E assim, o nosso item de manutenção, que é o nosso combustível, ele foi alterado, como também podemos alterar os nossos dados da manutenção. Por exemplo, vamos clicar aqui no nosso perfil, após o título da nossa manutenção, temos o nosso ícone de alterar. Vamos clicar sobre ele.
E aqui está a nossa tela de edição da nossa manutenção. Podemos alterar a observação, podemos alterar a data. E aqui pronto, já realizamos algumas alterações. Nossa tela de edição dos dados de manutenção, nós não podemos falar que modificar o tipo de manutenção, porque ele já gerou uma manutenção com o nosso código da autorização. Aqui na nossa tela de edição dos dados de manutenção, nós temos o conceito do rastro de navegação, nós temos também o botão de voltar, que ele retorna para a tela anterior, e o botão de salvar para gravar a nossa alteração. Então, vamos clicar sobre ele. E aqui está a nossa manutenção, como pode ver, alterada. E prontinha! Aqui está a nossa manutenção, quando o tipo de manutenção é através de uma autorização de abastecimento. Posteriormente, falarei um pouco mais sobre a nossa anulação da manutenção. Então, agora vamos novamente na nossa tela principal de manutenção. E aqui está a manutenção que criamos de abastecimento. Vamos incluir uma manutenção quando o tipo de manutenção for outros. Vamos clicar aqui em incluir. E aqui está novamente a nossa tela de inclusão de manutenção. Agora, vamos selecionar o tipo de manutenção igual a outros. Quando selecionamos igual a outros, pode ver que o nosso código de autorização de abastecimento ele não aparece. Por quê? Porque ele não é do tipo de abastecimento de combustível. Ele serve para serviços, troca de peças e entre outros. Então, o nosso primeiro campo que devemos selecionar é a qual veículo que vamos fazer a nossa manutenção. Então, agora, este campo de veículo ele é um campo de seleção, onde poderá ser pesquisado através do número da placa, da marca de veículo ou até do modelo do veículo. Fizemos pelo modelo. Aqui está o nosso veículo. A sua quilometragem, ela é preenchida automaticamente pelo sistema de acordo com o cálculo de quilometragem de retirada e retorno do veículo da prefeitura. Porém, o mesmo é passível de alteração, então podemos alterá-lo. Porém, vou mantê-lo assim. Ao lado, nós temos o campo de data, que é o campo, ele é um campo obrigatório e devemos informar a data que ocorrerá a nossa manutenção. Podemos digitá-la ou podemos selecionar aqui no nosso calendário, por exemplo, data do dia 16. Ao lado se mantém a mesma coisa, o nosso campo de observação, que ele devemos informar alguns dados que auxiliam ao entendimento da nossa manutenção. Uma observação. E abaixo segue as mesmas informações, os nossos dados do pagamento do nosso empenho. Então, o exercício do nosso empenho, a entidade correspondente do nosso empenho e o número do nosso empenho. Pode ver que apenas o que mudou para a autorização de abastecimento foi o nosso campo do código de autorização e o nosso veículo que agora precisamos informar. Vamos clicar aqui em salvar para gravar a nossa manutenção. E logo após salvar as informações da manutenção, o sistema exibe a nossa tela de perfil de manutenção, onde constam as informações inseridas com algumas ações, como a de edição dos nossos dados de manutenção, anular manutenção. E agora, como é possível ver, temos a nossa área de itens de manutenção que ela não é preenchida. Por quê? Porque ela não traz de nenhuma autorização e nada disso. Então, é necessário que nós incluamos os nossos itens de manutenção. E está aqui no nosso título de itens de manutenção. No final do nosso título, nós temos o botão de incluir. Então, vamos clicar aqui em incluir para falarmos quais itens serão utilizados nessa nossa manutenção. Aqui temos a tela de manutenção, onde precisamos preencher
Por exemplo, temos o nosso campo item, que ele é obrigatório e de seleção. Nessa hora, nós buscamos os itens cadastrados em frota. Então, vamos pesquisar o nosso item, por exemplo, pneu. Vamos selecionar o nosso pneu, que está cadastrado na funcionalidade do nosso card de frota, na funcionalidade de itens de manutenção. Ao lado, nós temos um campo obrigatório, que ele é um campo chamado quantidade, ele é um campo numérico, onde devemos informar a quantidade de itens que iremos utilizar nesta manutenção. Então, vamos informar que são quatro pneus. Ao lado, temos o campo valor, que é um campo monetário e obrigatório. Devemos informar o valor correspondente à quantidade deste item. Então, por exemplo, se são 4 quantidades, qual é o valor total do nosso item? Vamos colocar o valor e com isso já preenchemos todas as informações dos nossos itens. Continuamos a ter o conceito, aqui na nossa tela de inclusão do nosso item, continuamos a ter o conceito do rastro de navegação. Temos também o botão de voltar, que ele retorna para a tela anterior, e vamos clicar em salvar para gravar o nosso item de manutenção. E aqui está, o nosso item de manutenção foi incluído com sucesso. Podemos também incluir mais de um item. Por exemplo, nessa manutenção, além de realizarmos a manutenção de troca de pneu, podemos também foi trocado o nosso óleo. E clicamos em gravar para inserir mais um item da manutenção. E aqui está o nosso cadastro da nossa manutenção. Então, para o tipo de outros deste veículo, foi realizado a compra deste pneu e a compra deste óleo lubrificante. O que podemos fazer no nosso item de manutenção é alterar ou excluir o nosso item. Então, por exemplo, se queremos editar o nosso item pneu, e falar que a quantidade é apenas 2 e clicarmos em salvar. Aqui o nosso item foi atualizado com sucesso. Como também podemos excluir um item. Óleo lubrificante. E o sistema nos pergunta se tem certeza que deseja remover o item selecionado. Se clicarmos em sim remover, o nosso item foi removido com sucesso e só consta o nosso item de pneu. Agora vamos retornar para a nossa tela principal de manutenção, pelo rastro de navegação, por exemplo. E vamos buscar a nossa manutenção. Vamos buscar através do veículo. E aqui está a nossa manutenção no nosso resultado da consulta. Ao lado, nossa última coluna é a coluna de ações, onde podemos visualizar a nossa manutenção. Se clicarmos em detalhe, visualizamos todas as informações da nossa manutenção. Vemos para a nossa tela de perfil. E a última função que falta falar da nossa área de manutenção é o nosso botão de anular manutenção. O que é esta opção? Clicamos nela quando desejamos desfazer da nossa manutenção, anulá-la. Então, por exemplo, vamos clicar aqui em anular manutenção. Aqui está a nossa tela de anulação de manutenção. Devemos preencher o nosso campo de observações, que ele é um campo texto, e informar o porquê não queremos mais utilizar essa nossa manutenção. Aqui colocamos o nosso motivo de realizar a nossa anulação. E o que temos na nossa tela de anulação? Temos o conceito do rastro de navegação, temos o botão de voltar e o botão de salvar. Se realizarmos a nossa anulação, é como se nós estivéssemos deletando a nossa manutenção. Não quero mais, não será mais utilizada, não ocorreu essa manutenção. Então, a nossa manutenção, que era 5775, se clicarmos em salvar,
O sistema retorna para a tela principal, confirmando que a nossa anulação foi criada. A nossa última manutenção é a 5774. A nossa 5775, ela foi anulada e por isso não é mais possível visualizá-la aqui na nossa manutenção. Então, com isso, finalizamos a explicação sobre como criar uma manutenção, visualizá-la e anulá-la.